Mas vamos falar mesmo de tristeza na Espanha, hein, Ari? Olha a situação lá, bem complicada ainda. Enchente na Espanha. Moradores ficam sem comida. Voluntários com vassouras e baldes ajudam a limpar Valência. Que é a cidade mais atingida, Socorro. Amadeu, primeiro a gente atualiza o balanço do governo com o número de mortos. São 205 mortos até agora nas enchentes que atingiram o sudeste da Espanha nesta semana. As equipes de busca continuam procurando os desaparecidos e o governo espera que mais corpos serão encontrados. Inclusive, o governo de Valência já instalou um necrotério, é um necrotério improvisado que fica em um centro de convenções da cidade. Isso lembra muito a época da Covid-19, que isso também aconteceu aqui na Europa. Mas a gente vê que em muitas cidades a situação ainda é muito, muito difícil. Eu enviei para a produção aí uma foto de uma cidade, Alfafar. É uma cidade com um pouco mais de 20 mil habitantes. É um túnel da cidade, a gente tem aí, produção, olha isso, essa foto de hoje. É um túnel da cidade totalmente bloqueado pelos carros que foram arrastados pela água. E o prefeito da cidade está reclamando. Ele diz que a ajuda do governo, tanto estadual, da província, quanto do governo geral da Espanha, está demorando muito. O prefeito diz que tem gente em casa que está convivendo com corpos. Em outra cidade que foi bastante atingida, a cidade de Tivas, em que morreram em mais, uma cidade também pequena, mas morreram mais de 60 pessoas só nesse município, é aquela cidade que a gente mostrou aqui, em que recebeu em 8 horas o volume de chuvas equivalente a um ano. E nessa cidade, ela continua isolada. O prefeito disse que a comunicação está sendo boca a boca, porque a cidade não tem água, não tem energia elétrica e também não tem telefone. Muitas estradas estão bloqueadas, a gente está vendo aí uma estação, sistema ferroviário, uma linha, os trilhos completamente bloqueados também por carros. E no meio dessa tragédia, o que a gente vê foi a solidariedade hoje, a solidariedade dos espanhóis. As pessoas, isso aí a gente está vendo essa leva, são milhares de pessoas da província de Valência que foram às regiões atingidas hoje para ajudar na limpeza, para ajudar as equipes que já têm um reforço, essas equipes, de 1.700 soldados do Exército. Então a gente vê aí trabalhadores, estudantes, aposentados, com baldes, com vassouras, com pás. Muita gente levou água também, porque está faltando comida, está faltando água potável nessas cidades. Isso aí é totalmente uma iniciativa da população. Eles se organizaram em grupos de WhatsApp, em outros aplicativos de mensagens e resolveram ir aí nessas milhares de pessoas para ajudar na limpeza dessas áreas atingidas. Só que o governo da cidade, da província, aliás, o governo de Valência, está pedindo que essas pessoas voltem para casa, pelo menos quem foi de carro, porque o governo está pedindo que as estradas, muitas ainda estão bloqueadas, muitas cortadas, o governo pede que as estradas devem estar liberadas para o acesso dos carros que estão fazendo a limpeza, dos carros também de ajuda, os carros que fazem o resgate das vítimas e também que abastecem essas cidades com água, comida e outros objetos de extrema necessidade. Então, esse é o clima hoje, muita tristeza, muita tragédia, causa ainda lamentável na Espanha. E só para lembrar que eu anotei aqui, Amadeu, hoje a Organização Meteorológica Mundial, que é um órgão da ONU, pediu sistemas eficazes de alerta de inundações. A organização diz que esses sistemas eles podem muito evitar no futuro tragédias como as que aconteceram na Espanha. Amadeu. Socorro traz o melhor e o pior do ser humano, professor Vila, nessa tragédia. Exato. É uma coisa linda, A solidariedade, a ação da sociedade civil é fundamental. O governo de Valência foi muito, muito, muito criticado e continua sendo criticado, Agora, a questão que, como a Socorro bem indicou no final, é a necessidade de sistemas de controle, primeiro de aviso, do que pode ocorrer, outro de ocupação de áreas
indevidas, que é um problema complicadíssimo, como resolver, né? E de criar formas de apoio por parte da população para situações emergenciais, né? Que bom que ainda tem muita gente disposta a ajudar, né? Pena que seja por uma situação tão grave como essa. Mas os sistemas de prevenção, a gente tem muita tecnologia aí que às vezes é utilizada para fazer um robô dançante, né? Mas eu acho que poderia estar a ciência mais dedicada a essas plataformas, recursos de prevenção desses eventos climáticos e, nesse caso da Espanha, também a própria política de conscientização, né? Porque muita gente não deu atenção aos alertas, mesmo que eles tivessem chegados muito em cima da hora, mas muita gente não quis sair de casa e acabou acontecendo o que aconteceu. Diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, em que a tragédia não foi maior porque praticamente a Flórida inteira foi evacuada em razão do furacão, que até chegou com menos potência do que se acreditava. Mas é as duas coisas, né? O investimento em tecnologia de prevenção e a conscientização de quem está em áreas em tese de risco. Vamos falar agora do Halloween e eleições. Estados Unidos. Assustador. Não, você se assusta.